Olá, seja bem-vindo à nossa aula e agora nós vamos falar então como encontrar boas empresas, como que a gente consegue encontrar boas empresas para a gente conseguir investir. Então a gente tem várias possibilidades e algumas delas eu vou passar aqui neste exato momento. Uma dica que eu dou inicialmente, antes de eu começar a mostrar toda essa ideia aqui de como encontrar uma boa empresa, porque pensa o seguinte, vamos pensar o seguinte, nós vimos lá que a gente consegue analisar os indicadores, então vamos entrar aqui na Taesa, por exemplo. Eu entro lá na empresa Taesa, eu tenho aqui os indicadores dela, então eu consigo avaliar aqui e verificar se ela é uma boa empresa para investir ou não, ok? Então eu consigo fazer isso. Qual que é o grande problema quando nós estamos procurando alguma empresa? A gente tem muitas empresas, muitas e muitas. Então, como que a gente vai encontrar uma boa empresa no meio de várias empresas existentes, várias ações que eu posso comprar? E cada vez mais há novas empresas entrando na Bolsa de Valores, entrando como capital aberto, né? A gente tem algumas empresas, a gente tem empresas fazendo IPO. O que seria o IPO? O IPO é a oferta inicial pública, né? Então, tem várias empresas que estão fazendo o processo de IPO, ou seja, cada vez mais nós temos mais empresas, né? Então, assim, a gente tem que procurar formas eficientes para a gente conseguir encontrar boas empresas, tá? Uma dica que eu dou é estudar bastante, assim, em termos de acompanhar as notícias, ler relatórios, ler carteiras recomendadas de investimento, tem várias gratuitas, tá? O que é o legal disso daí? É você investir no que eles estão recomendando? Não, não é isso. Mas muitas vezes abre a sua mente para uma empresa a qual você poderia estar investindo. Então vamos supor que você viu lá que em um relatório estão falando bem da Sanepar, no outro também estão falando bem da Sanepar. Vai lá e lê, né, ver o porquê que eles acreditam que está dando, que é interessante investir na Sanepar, por exemplo, né? E aí o que você pode fazer? Você pode abrir esses indicadores, como eu fiz aqui agora para a Taesa, e analisa a empresa, verifica se ela de fato é uma boa empresa, entende? Não é para você utilizar as informações, o que as pessoas estão recomendando, ir lá e investir, não é isso, é simplesmente para você ter um filtro. Então esse é um modo de filtro interessante, é um filtro interessante. Sempre que eu escuto sobre alguma empresa nova que eu não conheço, que eu nunca parei para analisar, eu vou lá e analiso essa empresa. Tá? Eu não fico analisando várias empresas aqui, igual o dia inteiro, senão eu ia ter que ficar a minha vida inteira para analisar a empresa, porque a gente precisa dedicar tempo para isso. Não é uma tarefa tão simples, porque além de analisar os indicadores aqui, a gente vai ver mais para frente, a gente precisa entender como que a empresa funciona, então não é tão simples assim. Tá? E às vezes você vai lá, analisa uma empresa e vê que não gostei, não tenho interesse em investir nessa empresa. Então isso também pode acontecer. Tá? Então essa é uma forma que eu acho interessante e que você pode também começar a cultivar, começar a fazer, tá? E o legal também, por mais que uma empresa seja boa, às vezes não faz sentido você trazer ela para a sua carteira de investimentos, né? Então pode ser que a estratégia interessante, porque por isso que é bom a gente entender o que está fazendo, tá? Então imagine lá que estão recomendando, sei lá, a Suzano. Tá, investir na Suzano. A Suzano ela tem uma receita muito forte dolarizada e de repente na minha carteira de investimentos eu já estou acima da minha porcentagem ideal em empresas dolarizadas, investindo lá no exterior, então, por exemplo, né? Então não faz muito sentido, por mais que eu acredito na Suzano, que seria uma boa empresa para investir, eu não vou colocar ela na minha carteira porque eu já estou cheio de receita dolarizada, entende? Então, às vezes também, por mais que você acredite em uma boa empresa, ela não se encaixaria muito bem na sua estratégia de modo geral, pensando nos investimentos, que como eu falei, é bom a gente pensar em uma estratégia onde eu vou ganhar dinheiro com a inflação, vou ganhar dinheiro com a taxa de juros, vou ganhar dinheiro com o câmbio, enfim, vou ganhar dinheiro em todas as pontas, né? O que está acontecendo com o mercado ali, a gente vai estar ganhando dinheiro, tá? Então essa pode ser uma das formas aí para abrir os olhos para a gente identificar o que seria um bom investimento, beleza? Encontrar boas empresas, melhor dizer.
Agora vamos analisar o seguinte, beleza. Além disso, o que eu posso fazer? Eu faço uma coisa extra aqui, ó. Então, estou aqui no site do Investidor 10, deixa eu voltar para a área inicial. Aqui no site do Investidor 10, a gente tem uma parte de rankings. Quer ver? Ó? Rankings de ações. Aqui a gente consegue filtrar empresas, por exemplo, quais são as maiores empresas com dividend yield, com maior ROI, maior margem líquida. Ó, tem várias coisas, lucro, receita, caixa, CAGR, enfim, várias coisas aqui, tá? A gente tem várias coisas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar esse ranking e fazer um filtro nele. E aí a gente tem uma ferramenta muito boa para a gente fazer isso, que é o que? Tá aqui, ó. Cadê? Busca... Isso aqui, ó, busca avançada de ações. Então cliquei lá, né? Às vezes eu fui meio rápido, mas cliquei aqui, ó, quer ver, ó, busca avançadas de ações. Olha que interessante essa ferramenta. Essa ferramenta aqui vale ouro, na minha opinião, tá? Eu uso muito. Existe uma estratégia chamada de Factor Investing, que é você investir através de fatores. Por exemplo, eu vou investir em empresas que têm um ROI acima de 15%, margem líquida acima de 15%, dividend yield acima de 5%, e faço esses filtros e a cada 6 meses eu renovo essa carteira. Existe uma estratégia assim, né? Inclusive eu tenho até um livro bom, talvez está ali atrás na minha estante, é bem provável, que é sobre Factor Invest. É um livro bem interessante que ele tem alguns estudos de caso. E quando você escolhe esses filtros interessantes aqui, costuma, na maioria das vezes, dar certo. Se não me engano, todo o backtest que foi feito ali no livro deu certo para os parâmetros indicados. Tá? A vantagem disso é que a gente poderia investir sem conhecer muito, sem dedicar muito tempo. Por quê? Eu vou realizar um filtro, vou pegar as principais empresas, né? Então eu vou lá, vendo toda a minha carteira e compro tudo isso aqui de novo, fico fazendo esse rebalanceamento. O grande problema disso, quando você tem um volume financeiro grande, você vai acabar pagando muito imposto, né? Você vai vender lá, você vai ter vendas acima de 20 mil por mês e você vai ter que pagar a alíquota de imposto em cima do lucro obtido, né? Então essa rotatividade da carteira pode ser que não seja interessante no longo prazo, pode ser que você venha perder muito dinheiro. Então por isso que eu não acho muito interessante seguir uma estratégia como essa. Mas vale a pena para você fazer um backtest, né? Que é você verificar o quanto que isso teria dado certo, para nos futuros investimentos você escolher boas empresas, mas não só fazer o Factor Invest, fazer o Factor Invest e adicional a isso, né? Porque o Factor Invest seria adicionar os filtros aqui e investir nas empresas que vão aparecer, né? A minha sugestão é o quê? Faz isso, mas adicional a isso, entenda como que a empresa funciona. Entra na empresa, entenda como ela funciona e veja se você colocaria o seu dinheiro nela para ficar lá daqui a 10, 20, 30 anos. Se a resposta for sim, certamente é uma boa empresa para você investir, tá? Então, essa é a sugestão que eu passo. Então, eu uso o Factor Invest para fazer um filtro inicial, que daqui eu já consigo eliminar várias empresas a qual eu não investiria, tá? Então, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar, não tentei isso ainda, mas deixa eu ver se dá certo. Deixa eu colocar em buscar sem colocar nenhum tipo de filtro. Na verdade, tem filtro aqui já, né? Porque o ROI está limitado a 100, o dividend yield é 25, então se tiver alguma empresa acima disso, já vai cortar ela, tá? Mas, ó, vou fazer um teste aqui, na verdade, ó. Vamos colocar para buscar para ver quantas empresas que aparecem. Ó, apareceu 34 páginas, beleza? 34 páginas. O que eu quero fazer? Aonde que entra a nossa história de filtro aqui, ó? Olha que legal aqui no site que eu posso fazer uma telinha de filtros aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu vou adicionar, eu não quero empresas que estão muito endividadas. Então, vou colocar lá uma dívida líquida sobre EBIT até 7, por exemplo. A partir disso, eu não quero nenhuma empresa. Então, lembro, ó, apareceu 34 páginas. Aí eu vou clicar aqui em buscar, vamos ver quantas páginas vai aparecer. Provável que reduza um pouco, né? Ah lá, reduziu para 30. Então, olha que interessante. Então, eu já consigo ir eliminando empresas. Então, no bolo de 100 ações, eu posso reduzir talvez para 20 ações. E aí eu consigo olhar uma por uma ali com certo tempo, tá? Então, essa é a ideia da gente utilizar aqui esses filtros. Então, vamos nos divertir um pouco aqui, ó. Deixa eu colocar alguns filtros aqui, então. Deixa eu tirar todos.
tá? E vamos analisar o seguinte, ó. Eu quero uma empresa com uma margem de líquido considerável, EV/EBIT, ROI, passivos, vamos ver mais o que aqui. O endividamento eu quero avaliar também. E o crescimento do lucro, da receita, vou colocar só da receita. Então olha só, aqui eu já consigo selecionar uma boa quantia de empresas, tá? Vamos fazer o teste aqui, tá? Vamos fazer o teste. Então eu vou descer isso aqui para 5, mais ou menos, tá? Mais ou menos para 5. Ou seja, em 5 anos a geração de caixa operacional da empresa, o lucro operacional, pagaria toda a dívida da empresa. Então até 5 vou considerar que é um valor aceitável. ROI, eu quero algum valor acima de 10. Eu também quero margem de lucro líquida acima de 10, tá? E eu quero métricas, a métricas de valuation, deixa eu deixar em aberto aqui, depois eu considero ela. E o CAGR, eu só não quero que seja negativo, eu quero que a empresa esteja aumentando o lucro ano após ano, né? Se pegar uma média aí dos últimos 5 anos. Então vou deixar um CAGR, pode ser 0 aqui, ou seja, ela permaneceu constante. Mas eu só quero eliminar as empresas que sejam negativas. Quer ver? Ó, vamos ver se a gente conseguiria eliminar alguma aqui. Ó, vamos colocar assim, vamos colocar negativo, deixa eu ver se dá certo. Vamos buscar aqui. Ah não, o valor mínimo tem que ser 0, ó, não daria certo. Então deixa eu tirar esse indicador daqui, ó. Só para a gente fazer um teste aqui, só para vocês verem como que funciona. Opa! Tá tudo configurado aqui. Tá, né? Então deixa eu colocar em buscar. Vamos ver quantas ações vão aparecer aqui. Buscou já? Ó, 12 páginas. Beleza. Agora vamos adicionar o CAGR aqui, ó. Vamos ver se vai reduzir alguma página lá. Vamos ver, de 12, permaneceu em 12. Né? Então vamos colocar aqui, tem que ver se está considerando também. Vamos deixar um aqui, um bem baixinho, só para ver. Eu quero receitas crescente. Ah lá, já eliminou um pouco. Tá? Então olha só, aqui eu tenho empresas, olha que interessante, nos últimos 5 anos, todas as empresas ali abaixo, elas apresentaram pelo menos 1% de crescimento nas suas receitas, em média. Tá? Posso até melhorar. Como que deu muitas empresas, temos 10 páginas. Quantas ações aqui por página? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deve ter 10, né? 9, 10, tem 10. Temos 10 ações aqui por página, então a gente tem aí basicamente 100 ações, é muito ainda, né? Então eu posso dar uma melhorada aqui no CAGR, vou colocar de 10. Ah lá, já caiu para 6 páginas. Agora vamos eliminar as empresas que estão com... cadê? Métricas de valuation, empresas que não são muito caras. Então a gente pode colocar aqui, inclusive aqui ó, nos indicadores, eu posso filtrar eles. Olha que legal, em vez de aparecer todos, eu posso colocar só aqueles que eu gostaria de ver. Então eu posso colocar os mesmos lá do filtro, por exemplo. Né? Mas vamos eliminar aqui ó, empresas que têm um EV/EBIT até 10. Vamos colocar aqui até 10. Ó, caiu para 5 páginas. Então tá vendo, a gente consegue ir filtrando até chegar em empresas altamente rentáveis, com baixo endividamento, né? Então vamos reduzir aqui, ó, por exemplo, para 3, para 4 o endividamento e vamos aumentar a rentabilidade da empresa. 12 e vamos colocar uma margem de 12 também. Eu vou reduzir esse EV aqui para 7. Olha lá, caiu para 4 páginas. Então veja que a gente consegue ir melhorando esse filtro, né? Então aqui a gente já tem empresas que, possivelmente com uma boa geração de caixa, um endividamento saudável, né? Depende do negócio, uma dívida líquida sobre EBIT igual a 4 pode ser alto, né? Vamos reduzir aqui para 3 e vamos reduzir aqui a métrica de valuation para 5 aqui. 3 páginas. Vamos melhorar mais ainda então. Vamos melhorar mais. Estão deixando a gente melhorar aqui, então vamos. Vamos ver. Vou colocar 15 aqui também. Vamos ver como que vai ficar agora. Olha lá que beleza. 2 páginas. 2 páginas.
Então, olha só, aqui são empresas a quais estão dentro desses parâmetros. Olha que interessante. Então, eu consigo realizar um filtro e ver essas empresas aqui e conseguir analisar elas individualmente, né? Então, por exemplo, aqui eu já consigo ver, ó, tem basicamente todas as empresas aqui de nome conhecido, mas eu já vejo aqui, ó, uma Taesa, que eu particularmente invisto, a Lupar, que eu também particularmente invisto. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, não tem, só essas, tá? Mas enfim, aqui a gente consegue verificar as empresas. E também tem um detalhe, a gente pode... não daria para fazer neste exato momento. Mas enfim, aqui ó, a gente consegue então realizar esses filtros para a gente conseguir, quem sabe, fazer um bom investimento, né? Então a gente realiza esses tipos de filtros, coloca o que você acredita que é um bom negócio. Então por isso que é bom a gente entender bem os indicadores, ver como que eles funcionam, tá? E aí a gente consegue então filtrar e selecionar boas empresas para a gente começar a analisar, né? Você não vai escolher, por exemplo, eu vou investir em todas essas empresas aqui. Pode ser que essa estratégia dê certo, não vou discriminar isso, porque há estudos que isso dá certo sim, tá? Mas eu não vou discriminar isso. Mas eu não iria fazer isso também, tá? Eu não vou discriminar, mas eu também não iria fazer. Eu prefiro fazer esse filtro e agora estudar as empresas, tá? Então é uma estratégia a qual eu particularmente acho bem interessante. Então, apareceu pouca empresa, então vai dando uma lapidada aqui nos indicadores. Talvez foi porque eu coloquei um endividamento muito baixo. Vamos colocar aqui aceitar até 4. Aí pode ser que aumente o número de empresas, né? Vamos ver se aumentou aqui. Acho que nem mexeu, não, apareceu. Acho que apareceu alguma empresa nova aqui. Bem, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então e aí a gente consegue abrir uma empresa. Vamos abrir aqui, por exemplo, uma Alupar. A gente abre aqui uma Alupar e a gente vai verificar, ó. Cadê? Ó, aqui primeiro é a performance dela. Vamos ver aqui, ó. Engraçado que nos últimos aqui, ó, a Lupar aqui, ó, se eu olhar aqui, ela está tendo uma performance, ela é essa vermelhinha aqui, ó, né, a Lupar 11. Então, por exemplo, a gente consegue verificar, ó, a gente tem um histórico de dividendos, de dividend yield, tá? A gente consegue ver até os dividendos pagos, certo? A gente consegue ver por aqui quanto dividendo que foi pago. E aí a gente tem algumas informações adicionais. Então a gente observa, ó, de fato, ó, a receita crescente, então por isso que passou lá no teste, ó, o lucro líquido também crescendo muito, tá? Enfim, a gente consegue observar tudo isso. Tudo que a gente colocou no filtro, de fato, vai estar respeitando aqui na empresa, né? Então, depois de fazer isso, depois de realizar o filtro, a gente pode entrar empresa por empresa e ir analisando elas ou comparando elas, né? Que é uma tarefa que nós vamos fazer logo mais. A gente vai comparar ali empresas para verificar os indicadores dela, tá? Então, a gente tem essa possibilidade aqui. E uma outra possibilidade também é você filtrar setores. Como assim setores? Eu quero investir em empresas do setor financeiro. Vamos ver aqui. Serviços financeiros. Vamos colocar aqui todos. Buscar. Não apareceu nada. Só ver um negócio aqui. Os filtros ficaram selecionados. Eu tenho que desativar os filtros aqui. Opa, aqui ó, limpar. Vamos ver se vai. Foi, ó. Agora filtrou tudo. Por isso que não estava aparecendo nada. Então vamos lá, ó. Financeiro. Serviço financeiro, todos. Então, olha só, aqui eu coloquei em serviços financeiros e aparecem as empresas que são listadas na Bolsa de Valores de serviços financeiros. Uma delas é a própria B3, a Bolsa de Valores brasileira
é uma empresa a qual você pode investir, que é a B3. A gente tem a Cielo e tem essa outra empresa aqui que particularmente eu desconheço. Padec Hold. Desconheço essa empresa aqui. Né? Deixa eu ver se ela é negociada. De fato ela é negociada. Né? Tá vendo? É muitas empresas. Às vezes a gente vai deparar com empresas que a gente nunca ouviu falar. Tá? Ó, então, por exemplo, eu posso vir na parte financeiro e escolher aqui, eu quero investir em empresas do setor financeiro. E aí você começa a olhar aqui, eu quero escolher algum banco. Aí você pode fazer o seguinte aqui, ó. Você pode escolher alguns indicadores. Vamos ver aquela que tem uma forte geração de caixa aqui, ó. Ó, tem algumas que são negativas, né? Eu não gosto muito de ir filtrando por aqui, porque a gente tem bastante empresa. Eu prefiro adicionar filtros, como a gente fez, mas aqui é uma possibilidade. Ó, por exemplo, vamos ver qual que está com o maior dividend yield. Ó, essas aqui são aqui o maior dividend yield. Geralmente um dividend yield acima, né, na casa de 19%, deve ter acontecido um evento não recorrente. Tá? Então a gente entra na empresa, é muito provável que ela tenha um pagamento de proventos muito alto no último ano. Vamos ver se a gente consegue consultar. Ó, não apareceu aqui, né? Não apareceu aqui. Mas enfim, às vezes a gente consegue consultar. Tá? E aí, se a gente acessar o site da empresa, o RI dela, que a gente vai ver como que faz, a gente consegue consultar tudo isso lá. Mas às vezes a empresa ela tem um evento não recorrente, então ela vendeu um imóvel e esse imóvel, o lucro ali da operação foi distribuído para os acionistas na forma de dividendos. É algo não recorrente e aí entra na conta ali. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que, sempre que tiver um valor muito fora, tá, do comum, porque um dividend yield de 10 já é muito alto. Já é muito alto um dividend yield de 10. É tanto que a gente observa aqui, ó, poucas empresas têm lá na casa do 10. Então, dividend yield na casa de 10 é muito alto. Se estiver acima disso, a gente tem que tomar cuidado, tem que analisar certinho, verificar se não tem nenhuma distorção, né, um evento atípico nessa empresa. Tá? Mas enfim, a ideia aqui é mostrar como que a gente poderia encontrar boas empresas. Então a gente pode aplicar filtros para tentar encontrar boas empresas. A gente pode ler relatórios, estudar sobre o que as pessoas estão falando para encontrar boas empresas. Mas ainda assim, nós não vamos começar o processo de investimento. A gente vai aprofundar mais ainda conforme nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Então, um abraço e até logo.